Olá galera, tudo bem? Eu sou Vanessa Neri, eu tô aqui mais uma vez fazendo uma participação especial no canal Nota de Rodapé. E só que hoje para falar justamente de alguns livros, né, na série Corona Livros, que mais, assim, que trouxeram coisas importantes, contribuições importantes na minha graduação e na minha carreira acadêmica de forma geral, né? Nas minhas pesquisas e tal. Então, esses livros foram que me chamaram bastante atenção ao longo desses primeiros anos e que meio que definiram um pouco, assim, o rumo que eu segui nas minhas pesquisas. Então, para quem não sabe, primeiro, eu sou formada em História e dentro já da história eu fui desenvolvendo algumas pesquisas, participei de grupos, etc., que foram mostrando o meu gosto pela literatura, né? Então eu tive aulas, professores que me chamaram a atenção disso. E aí quando eu acabei a história, justamente eu fui fazer graduação de letras. E na graduação de letras, depois eu tranquei a graduação e fui pro mestrado, né? E no mestrado eu continuei estudando literatura, que era uma coisa que eu já gostava muito. E eu queria de alguma forma unir essa minha perspectiva histórica, né? Que eu tive, que não me abandona nunca, embora eu goste de muitas áreas, é, com a letras, com a literatura. Enfim, então eu trouxe aqui alguns autores que me ajudaram muito a pensar nisso e em outras coisas também que tem a ver com esse meu gosto, é a minha curiosidade e o meu trabalho, né? Então, o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é esse daqui. É um livro que, na verdade, ele leva o nome do Peter Burke, mas ele é o organizador desse livro, tá? Então, ele traz vários textos, incluindo um do Peter Buck, de introdução, que vão falar sobre justamente essa... Então, o título do livro é A Escrita da História, Novas Perspectivas. Então, é um livro um pouquinho mais teórico, vamos dizer assim, né? Como o Jonathan falou, ele vai trabalhar a teoria da história, né? Então, quem não viu aí o episódio do Jonathan falando sobre Hobsbawm e tal, ele vai tratar disso um pouquinho dessa teoria da história, que é a história da história, como ele falou, né? Então, ele vai falar um pouco dessa escrita da história, dessa forma de fazer historiografia e essa nova perspectiva no sentido de que ele vai trazer aqui textos que vão trabalhar a história de um outro ponto de vista, né? Então a gente tinha um ponto de vista muito mais tradicional no sentido de trabalhar grandes áreas, né? Então, a história social, a história política, a história econômica e documentos oficiais, né, sempre eram mais valiosos, mais reconhecidos, né, no estudo da história. E o Peter Burke, um historiador inglês, ele vai fazer parte de um grupo de historiadores que vão dar agora importância, por exemplo, à questão das ideias, da cultura, da intelectualidade, e esses historiadores estão dentro de um grupo de outros historiadores que vão trazer essa nova perspectiva, né? Depois vocês podem procurar aí sobre a Escola dos Análises, que justamente são esses historiadores que vão trazer esses novos modos de olhar para a história, né? E a gente entender. E novos olhares que não estão, na verdade, longe da história econômica ou da questão social, nem política, tá? Na verdade, eles têm muita relação e é isso que esses autores conseguem mostrar muito bem. Dentro desse livro, então, além do Peter Burke, que é uma referência, né? Não só ele, como a mulher dele, que é uma historiadora brasileira, Maria Lúcia Palhares Burke, que eles vão se debruçar principalmente também sobre a história do Brasil, o que já começa aí a ter essa relação com a minha pesquisa, as coisas que eu gosto de estudar e que eu tenho interesse. Dentro desse livro tem outro historiador muito legal e que foi o capítulo que mais me chamou a atenção também, que é a história da leitura, escrito pelo Robert Darnton. Então ele também é um historiador, só que ele é um historiador francês, e que vai se debruçar também sobre essa questão da leitura, da literatura, como é que isso circulava entre as camadas populares e quanto isso foi importante para determinados movimentos e épocas da história e que estão muito ligados a essas questões políticas e sociais também e econômicas, tá?
Então, por isso que eu trouxe isso. São textos legais para quem quer começar aí, estudar história, e mesmo para quem tá fazendo nada e quer saber um pouco mais sobre história, vai gostar também. O segundo texto que eu trouxe agora é de um historiador francês de fato, o Daniel Roche, e que continua nessa pegada que eu falei pra vocês, dessa nova perspectiva, então que foi uma coisa que me cativou muito durante a graduação, esses novos olhares sobre a história e tal. Então, esse livro, A História das Coisas Banais, vai justamente falar sobre essa questão dos objetos que a gente pode ter como fonte, né? Não só as fontes oficiais dessa história maior, né? Do que chama essa macro história, ou dessa história total, né? Que é política, social e econômica, mas dessas coisas mais do interior, do cotidiano, que também são elementos muito importantes pra gente entender a história, né? Então a gente às vezes tá aqui na nossa vida, a gente toma banho, escova o dente, come, se veste, e sem se dar conta de que isso diz muito sobre nós, sobre nossa sociedade, sobre o lugar que a gente está, político, social, econômico, né? Então esses historiadores trouxeram. O Daniel Roche foi um historiador, e com seus textos, né, ele tem outros livros que vão abordar isso, destacou a importância, por exemplo, dos bens materiais, da cultura material, né, que está intimamente ligada com a economia. Por exemplo, quando a gente vai falar de história e vai discutir isso dentro das ciências sociais, das ciências humanas de forma geral, a gente vai justamente se debruçar isso. Qual é o valor, né, da água, da luz, como que a gente se alimenta, como que a gente veste. E ele é um cara que trabalha muito com isso. E dentre os períodos que ele trabalha em um período que eu gosto muito, que é justamente o século XIX, né? Então o século XIX e o início do XX. Ele não chega ao início do XX, mas só desse panorama do século XIX pra mim já é muito importante, e é uma coisa que me chamou muita atenção, né? E trabalhar com essa perspectiva também do consumo, como o próprio Jonathan falou, é uma coisa que é muito importante, a gente quase não é uma coisa importante no nosso dia a dia, acho que a gente tem que discutir muito mais, e é um ramo da história que ainda não se desenvolveu muito. Mas que é importante também pensar nisso, no consumo, né? Ele traz as perspectivas desses objetos, dessa cultura material, justamente pensando esse consumo, né? Quem consumia, como, quando, por quê, né? Então ele também traz essa perspectiva que é muito legal e muito interessante. E por último, mas não menos importante, vou trazer para vocês um historiador brasileiro, o José Murilo de Carvalho, com os livros Os Bestializados, Rio de Janeiro, República que não foi. Então, ele é uma leitura que eu considero incrível, assim, ele tem uma forma de texto bem legal. E para falar justamente sobre o Brasil, que é uma outra parte da história que eu gosto muito, que eu me identifiquei muito em estudar, que é a história do Brasil, principalmente do Brasil República, né? Então, na verdade, os finais do século XIX pro início do século XX. Então, eu me dediquei a estudar esse período durante a minha graduação, e até o mestrado na Letras eu trabalhei com esse período, né, do século XIX e o início do XX. Então, Os Bestializados, para entender o Brasil, para mim foi fundamental, principalmente quando ele vai falar neste livro sobre a questão da cidadania, sobre essa participação política, ou essa não participação política, na verdade, né? Mostrar como é que o Brasil, na questão política, ele foi sendo decidido por um pequeno grupo, né? E como essas pequenas camadas, né, que na verdade é a maior parte da população, essa camada mais pobre, ela se viu nesse furacão, né, sendo levada, e tinha suas maneiras aí de encarar tudo que tava acontecendo no Brasil daquele período. Então, e ele faz isso justamente trazendo mais uma vez, é o que eu tinha comentado com vocês, essa perspectiva cultural, literatura, a questão do imaginário, né, sobre a república, sobre a questão política mesmo. E ele é o primeiro historiador
que pertence à Academia Brasileira de Letras, né? Então vejam essas conexões, assim, que existem nesse meio. Então é um autor que eu gosto muito, não só ele, né? Mas é que eu trouxe justamente a leitura que mais me impactou, assim, durante a graduação, e que eu acho que é bem legal pra gente entender, e até entender esse momento político atual, né, entender essa identidade brasileira. É um livro essencial. E não só ele, mas como a Lilian Schwartz, que é uma historiadora também agora tá fazendo vários sucessos, várias lives aí no isolamento sobre literatura, assistam também. Então, e um outro autor também que é o Sidney Chalhoub, que também foi muito importante que trabalha com essas perspectivas que eu gosto e que me fizeram pensar em várias coisas sobre a história do Brasil e gostar tanto dela, tá? Então, é isso, essas são as minhas indicações, né, de leitura. Todas elas, assim, bem tranquilas, mesmo para quem não quer ser historiador, mas muito importante para aqueles que querem começar nessa empreitada, né, das ciências humanas, né, que também é muito importante. Então, eu espero que vocês gostem das indicações, que vocês leiam e sei lá, possam passar o tempo aí, ainda um tempo refletindo sobre a história e principalmente de coisas que tem muito a ver com coisas que precisam ser discutidas hoje, né, como consumo, como essa cultura material, né, nosso cotidiano, como a forma com que a gente usa e lida com as coisas, e principalmente sobre essa questão da participação política, o quanto ela é importante agora e como a gente precisa ter consciência cada vez maior dela, tá? E fora a literatura, né, que é sempre bom e é uma coisa que nos ajuda a nos entender também e como sociedade, etc. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem e se cuidem e permaneçam aí no isolamento, que é muito importante, ao contrário do que outros dizem por aí. É isso, então um beijo e tchau, tchau, até a próxima.